Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Eu estou aqui gravando o meu segundo vlog nesse formato novo para mim, diferente. Espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado a todos que comentaram no primeiro vlog e deram suas dicas. E se você gostou e quer fazer algum comentário, coloque aqui no comentário do vídeo. Se você também não gostou, pode colocar o seu comentário à vontade. Se você tiver alguma dica de como melhorar o vlog, eu estou precisando, coloque aqui também no comentário. E se tiver algum assunto legal para eu poder comentar ou para eu poder falar, escreva aqui embaixo também. Antes que eu me esqueça, você precisa clicar no joinha, clicar no inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo para os seus amigos nas redes sociais, ok? Bom, o primeiro assunto que eu vou falar hoje é sobre crucitas. Está rolando aí na internet um comentário de que em algumas igrejas estão falando aí de uma nova vertente filosófica, de que não pode ter cruz dentro da igreja, porque atrás da cruz tem demônios e pactos que foram feitos no passado por esse povo chamado crucitas ou algo assim. Pois bem, tem muita gente me perguntando o que eu acho. Eu vou dizer uma coisa para vocês sobre cruz. O cristianismo é uma religião sem símbolos. O único símbolo que o cristianismo tem é a cruz. Nem o peixe é símbolo do cristianismo. O peixe é um símbolo que foi adotado pelo cristianismo de uma cultura pagã, de um deus chamado Dagon. Então esse peixe que a gente conhece aí, né, em algumas denominações, muitos dizem que na época da perseguição, um cristão fazia um risco com o pé, fazia um semicírculo, outro cristão vinha e fechava um semicírculo com o pé na areia, simbolizando um peixe, para se identificar como cristãos. Ok, mas não seria mais fácil um cristão puxar um risco reto e o outro fechar uma cruz? Entendeu? Então, assim, essa história não é uma história que tenha uma vertente muito verossímil. Mas a cruz é o único símbolo dos cristãos. Inclusive, quando Constantino, com mais de 80 anos, se converteu ao cristianismo, supostamente, porque na minha opinião ele nunca se converteu, ele teve uma visão de Deus que era pintado cruz vermelha nos escudos dos seus soldados. Ele estava perdendo muitas guerras e na visão apareceu um escrito que era In hoc signos vences, com esse símbolo vencerás. E ele pintou as cruzes vermelhas nos escudos e ganharam a guerra. Então ele se tornou cristão porque ele entendeu que foi um sinal dos céus. O único símbolo que a igreja cristã possui é a cruz, não o crucifixo, que é a cruz com um homem lá, supostamente Jesus, crucificado. Mas a cruz simples. Porque ela era um objeto de tortura romano que matou milhares de pessoas. Mas quando Jesus foi colocado na cruz, ele transformou num objeto santo. O porquê que Jesus foi colocado na cruz? Porque para a religião monoteísta do judaísmo, era necessário matar um cordeiro uma vez por ano para remissão dos pecados, para fazer o sacrifício expiatório. O sacrifício expiatório é quando se ocultava o pecado. O sacerdote colocava a mão na cabeça do sujeito e transferia o pecado para o cordeiro, para um animal de 1 ano. Um animal inocente. O pecado do homem pecador ia para o animal inocente. E aí matava-se aquele animal e aspergia o sangue dele, né, derrubava o sangue dele, para que o pecado daquele homem pecador fosse escondido. Com o advento de Jesus, o verbo que se fez carne, o início da era cristã, não havia mais a necessidade de ter símbolos, como, por exemplo, a Arca da Aliança, que tinha dentro do templo. Depois do cristianismo, isso desapareceu. Roubaram a arca, derreteram, virou joia, virou anel. Por quê? Porque não havia mais a necessidade de um objeto que tivesse a representatividade de ali ter Deus. Porque o verbo se fez carne. Jesus veio, Deus se tornou homem. Então os objetos não eram mais necessários. Também o sacrifício dos cordeiros não era mais necessário. Porque agora o Cordeiro de Deus se sacrificou por toda a humanidade, tirou o pecado da humanidade. O sacrifício de Jesus é chamado de sacrifício vicário. O que é o sacrifício vicário? É o sacrifício substitutivo. Ele morreu no lugar de todos. Então a cruz se tornou um sinal bendito justamente por isso. Porque foi na cruz que Jesus se permitiu morrer por toda a humanidade. Todos nós que olhamos para a cruz, lembramos do sacrifício de Jesus Cristo e aí encontramos na cruz salvação. Então isso aí é uma artimanha do maligno, em falar que não pode ter cruz e tal. Tem algumas igrejas que não aceitam a cruz dentro do seu templo por uma referência ao catolicismo. Mas a cruz sem a imagem, ela é um símbolo bendito. A imagem só lembra do martírio, do sofrimento e da dor, que foi o triunfo de Satanás. Satanás matou Cristo na cruz, foi o triunfo dele.
foi a picada da serpente no calcanhar do homem, do descendente de Eva. Mas Jesus ressurgiu da morte ao terceiro dia, venceu a morte e o inferno, se assentou à direita de Deus Pai, julgando as nações. Foi quando ele pisou na cabeça de Satanás. Então, não tenha medo da cruz, ok? O único que tem medo da cruz é o diabo mesmo. Um rapaz mandou um e-mail para mim, eu não vou falar o nome dele. O e-mail dele é o seguinte: Pastor, boa tarde. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito de arrepios. Às vezes no ônibus ou outros lugares sinto arrepio como se fosse a presença de alguém, de alguma coisa se aproximando ou até mesmo de alguém quando passa por mim. É como se Deus quisesse me falar algo, pastor. Arrepio é de Deus ou do diabo? Ou o que é? Arrepio não é nem de Deus nem do diabo. Arrepio é do ser humano. É uma reação. O que é o arrepio? É uma reação estática de energia. O nosso corpo, ele é uma bateria energética. Nós temos energia elétrica correndo dentro de nós. Por isso que alguns terapeutas até indicam andar descalço de vez em quando para essa energia ser descarregada. Né? Esfregar o pé no tapete ou no carpete é tão gostoso, né? Eu às vezes estou viajando, viagem muito longa, eu tiro o tênis ou o sapato, fico esfregando o pé com meia assim no avião, é uma delícia. Eu estou descarregando essa energia que sobrecarrega às vezes a gente. Mas nós, por termos essa bateria elétrica energética dentro de nós sentimos essas reações. O mundo espiritual, ele também passa dentro do nosso campo magnético. E essas interações de campos magnéticos, seja natural ou espiritual, causam os arrepios. Alterações de campo magnético naturais. Tem uma pessoa no ônibus, como ele citou no e-mail, que está com bastante carga elétrica estática, eletroestática. É uma das forças da natureza, segundo a lei da física, que é gravidade, eletrostática, forças maiores e forças menores dos átomos. Isso é física. Então, a pessoa que está com a carga eletrostática muito forte, passa por você que também está, você vai sentir essa carga passando. É um campo magnético. É como pegar dois ímãs e ficar brincando de atraí-los, né? Positivo com positivo se repele. Então isso vai acontecer e você vai sentir o arrepio. Isso é natural. O espiritual é quando você não tem ninguém perto de você, está parado como eu estou aqui agora, e eu sinto um arrepio. Por quê? Porque passou um ser espiritual por mim e alterou o meu campo eletrostático, alterou o campo magnético. Aí eu consigo sentir. No livro de Jó, Jó relata uma coisa parecida. Ele viu um vulto e todos os pelos do seu corpo arrepiaram. E ele teve essa experiência. Então foi espiritual, não foi natural. Tá? Isso é normal de acontecer. E quando acontecer, você está sozinho? Repreenda. Mas aí vem aquele negócio, mas se for um anjo? Se for, é anjo, é demônio? O que é? Na dúvida, repreenda. Se for um anjo, ele não vai levar mal a tua repreensão. Se for um demônio, pelo menos você vai bloquear a ação dele. Espero que você tenha gostado do vlog. Deixe sugestões aqui no canal, sugestões aqui embaixo nos comentários, para que eu possa gravar o próximo vlog. Quero tentar gravar um por semana. O meu objetivo é gravar vários durante a semana. Então eu conto com vocês. Divulguem, clique no joinha, clique no se inscrever. Não sei se é aqui ou se é aqui, mas eu acho que é aqui. Clique no se inscrever no canal. E clique naquela campainha para quando eu colocar um vídeo novo você receber uma notificação no seu celular, no seu e-mail ou em algum lugar assim, tá bom? Divulgue, compartilhe, entre nas minhas redes sociais que estão aqui no vídeo. Um abraço, Deus te abençoe.